Amigos, o Flamengo encerra o ano com um departamento médico movimentado e várias dúvidas aí para o clássico contra o Fluminense. Vamos ver. Após Diego Alves ter lesão constatada, mais um problema no departamento médico do Flamengo. E tudo isso às vésperas de encarar o clássico contra o Fluminense. O atacante Michael segue em processo de recuperação das dores no joelho direito e continua sendo dúvida. O jogador usou a semana para fazer tratamento e fortalecimento muscular. Segundo os médicos, Michael está evoluindo bem, mas seu desempenho durante a semana será determinante para saber se terá condições de entrar em campo. Diego Alves segue tratando de uma lesão na coxa direita e deve ser desfalque no clássico. Ele já ficou fora da última partida com o Fortaleza. A boa notícia é o retorno do atacante Gabigol e do lateral esquerdo Felipe Luiz. Os dois foram baixas no último jogo por suspensão. Com 49 pontos, o Flamengo foi ultrapassado pelo Atlético Mineiro na 26ª rodada e ocupa a 3ª posição no Brasileiro. Neste dia 31 e amanhã, dia 1º, o elenco ganha folga. Mas no sábado o time já volta aos treinos até o clássico do dia 6. Muito bem, meninos, menina, Marcinha, boa tarde, Casimiro, saudade de vocês. Meu boa público tarde. Querido, um dia especial, dia 31. A gente vai meter o pé de 2020 hoje, minha gente. Essa é a melhor notícia que a gente pode dar hoje aqui, que a gente vai meter o pé de 2020. Sem dó nem piedade. E o que vier no ano que vem... Ô, Smigo tá aqui comigo. O que vier ano que vem, Smigo, é lucro. Porque a gente já viu tanta coisa, a gente começou o ano bebendo água com cocô. É verdade, a cidade suja. E a gente tá terminando o ano usando máscara. Olha que loucura. Quem que ia imaginar isso? E eu ainda gestante, eu não ia imaginar isso nunca, né? Me botaram presa dentro da minha casa com aquele homem maravilhoso que é o meu marido. Um beijo pra ele. E aí foi isso que eu fiz. Ô, Casimiro e Marcinha, boa tarde pra vocês. Ó o Casimiro aí chocadíssimo. Saudade de você, Casé. Como é que foi seu Natal? Tá acabando, filho. Daqui a pouco a gente tá aí, todo mundo junto. Vamos meter o pé. Marcinha, boa tarde pra você. Vamos falar de Flamengo. Marcinha que veio de Flamengo hoje, né? O atleticano, a gente aí depende do ponto de vista. Ah, tá. O departamento médico do Flamengo foi até um assunto muito comentado esse ano de 2020, né? Inclusive, mudanças aconteceram porque ele estava um pouco lotado. Mas se a gente olhar direitinho o ano foi estranho para todo mundo, né, Marcinho? Então, assim, clinicamente, o 2020 explica mais fora do futebol do que dentro. Esse ano foi muito difícil, né? Todo o tempo que os atletas ficaram parados e depois já voltar com as competições todas juntas, né? Muitos jogos seguidos e todos os times acabaram tendo problemas com contusão. Mas acho que o que teve bastante, até torcedor reclamando, é que no ano passado os jogadores se recuperavam muito rápido, né? Teve até o Arrascaeta, uma questão que se machucou, recuperou, já jogou. E esse ano foi tudo um pouco mais lento, mais devagar. O Gabigol machuca, joga, machuca. Então o pessoal já fica um pouco apreensivo. E sabe, Casé, quando a gente olha um treinamento, tudo é uma unidade, né? Uma engrenagem. E aí o seu treino, a sua dedicação, a sua alimentação, a sua parte psicológica, ou seja, um emocional, mexe muito também na parte clínica, a gente acha que não, mas sim. E a gente olhar um ano todo estranho, porque eles começam a treinar, fazem o início de temporada, tudo pensado, tá, gente? E aí tem um momento que isso é interrompido. Ah, mas eles ganharam aparelho em casa, não é a mesma coisa. Ficaram 1 mês e meio presos em casa, né? Eu tô falando dos atletas, não só do Flamengo, como todos. E depois volta a jogar de uma forma meio imediata. Isso pode ser um parâmetro para o departamento médico não estava tão bom? Eu não consigo encontrar isso, sabe? Não sei sua opinião. Obviamente é um ano atípico, né? Um ano sem precedentes na história. E obviamente que os jogadores, os esportistas em geral, vão sentir. Você tem uma preparação X, você tem que mudar tudo em cima da hora. Depois você volta, o calendário, ele destrói completamente qualquer chance de recuperação física. Você sabe muito bem, né, Fernandinho? Você precisa de uma recuperação muscular, você precisa dar tempo para os jogadores. É isso. Aqui o jogador joga no domingo, ele descansa segunda, fora viaja isso, na terça, né, para jogar na quarta. Fora esse detalhe, né, Casé? O calendário esmagou, um calendário esmigou que já é esquisito.
né? Sim. Normalmente, É apertado, o calendário brasileiro é um calendário criticado, inclusive estrangeiros quando trabalham aqui falam, nossa, que coisa esquisita, Miguel, o nosso calendário. A gente que acostumou. E, além disso, ele ainda foi esmagado por conta da pandemia. E a pandemia que era um vírus novo, então as coisas foram acontecendo, o futebol parou, não tinha torcida, e quando foi voltando, Fernando, foi voltando meio que no improviso, porque as coisas você não vai ter que se adaptando, tipo trocar o pneu do carro com o carro andando. Então ninguém sabia direito, os clubes foram improvisando, vários clubes tiveram surto. A ausência da torcida, eu acho que prejudicou muito o Flamengo, está acostumado a jogar com a torcida. Então foi um ano atípico, diferente para todo mundo. Todos os clubes precisam de sua torcida, mas a gente sabe que alguns, Smigol, sentem mais. Eu acho que o Flamengo é um deles. O Vasco sofreu muito. O Vasco sofreu muito. O Atlético Paranaense, da minha querida Marcinha, para mim é uma resposta muito grande. A gente sabe o que é a torcida do Atlético, como é difícil jogar lá. O percentual de vitória do Vasco em São Januário, Fernandinho, ficou abaixo de 50%. Nunca na história aconteceu isso. Exatamente. Então faz falta. E nos últimos anos, uma reta final para o Botafogo de não ser rebaixado era a torcida que empurrava. E a gente olhar o desempenho do Botafogo dentro do Newton Santos é incrível. E aí, esse ano, você vê que é péssimo. O Botafogo ganhou 2 vezes dentro de sua casa. Então, iguala as coisas. É isso, exato, iguala. Ah, mas tem a viagem só também. Porque a torcida, Smigol, ela faz muita diferença. Não, a torcida faz diferença. E para os jogadores dentro do gramado, eles devem sentir uma falta absurda. Porque o adversário sente a pressão. E o time da casa sente aquela força que empurra. Cara, a gente tem que buscar o gol, a gente tem que atacar. Então, foi um ano muito louco. E também o Covid, nesse retorno aí, você falando do departamento médico, a gente ainda não sabe 100% como que funciona, mas a gente sabe que o retorno é mais lento, que o cara ainda fica meio cansado. Depende exato. De cada organismo. Exatamente, cada um responde. O Palmeiras, Fernandinho, depois que teve o surto, caiu muito de rendimento. Muita gente fala disso, que depois os jogadores voltaram uma marcha mais lenta que é natural. Né? Os jogadores, eles voltam debilitados, vão para o banco, não conseguem ter o desempenho que vinham tendo. E tem jogadores também, que a gente comentou isso durante a pandemia, que funcionam melhor com o torcedor. O Bruno Henrique, o Gabigol, por exemplo. O Felipe... Eles ao lado... A sintonia é diferente, né? Exatamente. Vamos falar do Vasco, do seu Vascão, Casimiro? Precisa. Eu acho necessário. Não sei. O Vasco segue aí na luta para encontrar um novo treinador. Um novo velho. Um novo velho. Saiu o Pinto, né, gente? Eu fiquei 3 dias fora e o Pinto saiu. O Pinto Você ouviu, Fernandinho? O quê? O celular aqui de São Paulo, hein? O quê? Será que é o professor? Atende aí, Casimiro, que eu vou botar aqui. Tem um nome no radar. Não. Fala o nome primeiro, que se não for, eu não vou nem atender. Fala. Porque pode ser cartão. Cartão de crédito te oferecendo. Ou Luxemburgo. Cadê? O Vasco termina o ano de 2020 sem técnico, após demitir o português Ricardo Sapinto e toda a comissão técnica. Ele chegou ao clube em outubro para substituir Ramon Menezes. Ao todo, foram 15 jogos e apenas 3 vitórias, além de 6 derrotas e 6 empates. Numa rede social, Sapinto lamentou a saída e citou problemas políticos para justificar o mau desempenho em campo. Ele também afirmou ter ficado inconformado por não concluir o projeto. O primeiro nome na lista de substituto era de Zé Ricardo, mas o técnico, que já passou pela colina, recusou a oferta. Segundo ele, existem propostas do futebol japonês e árabe para começar um projeto do início. Outro fator que pesou foi a transição da conturbada eleição vascaína. Alexandre Campelo é o presidente até a segunda quinzena de janeiro, quando Jorge Salgado assume. O segundo nome da lista é de Vanderlei Luxemburgo, que comandou o Vasco na campanha de recuperação, resultando na fuga do rebaixamento no ano passado. Seu último trabalho foi no Palmeiras nesta temporada. Recentemente, Luxemburgo declarou estar totalmente recuperado da Covid-19. O próximo desafio do Vasco é contra o Atlético Goianiense. A partida será no dia 7 de janeiro em Goiânia. Tem 2 nomes, um que é ventilado e o outro não, Casimiro. Que eu, Fernanda, acho que seria uma ótima opção para o Vasco. O primeiro é o Lucha, tá? Já deu certo numa história recente, deu certo mesmo.
e vai dar certo de novo. E o outro é o Lisca doido, que eu sei que não está sendo ventilado, mas talvez uma eliminação aí, não sei. Ele quer voltar aí com o América, ele está bem na Série B, mas o Vasco é o Vasco, né? E o Lisca eu acho um bom personagem e um bom treinador. Eu gosto, Fernandinho, assim, é um cara que já virou um pouco essa página do personagem também, já se provou um bom técnico, mas sabe fez que eu bons acho trabalhos. Ele virou a página do doido e continua sendo, porque ele é um bom treinador. Ele não precisou, fazer um jogo de marketing, sumir, parar de ser maluco. Não, ele continua sendo o Lisca doido e é um ótimo treinador. Ele adicionou uma página, né? Porque a gente olhava ele só como um personagem e agora ele é também um grande técnico. Eu adoro ele. Mas eu acho difícil, viu, Fernandinho? Porque também acho. O América foi eliminado, mas ele já basicamente subiu da Série B para a Série A. Eu acho que ano que vem ele pode pegar algum projeto do zero, mas pegar agora, eu não sei, viu? Porque eu também não sei. Ele tem uma grande qualidade. Qual é a qualidade dele? A qualidade, Casimiro, maior que ele tem, que casaria muito para assumir o Vasco, é que ele é doido, né? Que vai pegar esse rabo de foguete aí, salário atrasado, elenco que não foi ele que montou. E, gente, deixa eu falar, não tá sendo ventilado o Lisca, não. É o que não, até foi ventilado, Fernandinho. Não, mas não é um nome como o Luxemburgo, que tá quente. Eu que, pensando assim, acho que seria um bom nome. Eu falei Luxemburgo, ele é um bom nome, mas ele não tá tão prestigiado, né, no mercado. Quando ele saiu do Vasco, no fim do ano passado, início desse ano, ele estava mais prestigiado, foi pro Palmeiras com uma certa pompa, Luxemburgo, recuperou, bom trabalho, mas não estava bem no Palmeiras, né? Ele saiu de lá meio com a torcida pedindo e tudo mais. Então, assim... O elenco do Palmeiras é muito bom, né? Ele não conseguiu fazer... E logo que ele saiu, o Palmeiras voltou a ganhar e fazer as coisas. Mas, então, Marcinha, Márcia, eu acho que a gente observar, ele quando chega pro Vasco no ano passado, ele vem sem prestígio nenhum. Ele se reergue no Vasco, ele se recoloca no cenário brasileiro no Vasco, o Vasco faz essa vitrine pra ele, ele faz um bom trabalho, mesmo não tendo um bom elenco, né, Marcinha? E aí ele vai pro Palmeiras, como você falou. Ele tinha o Vasco foi ótimo. Exato. E aí ele vai pro Palmeiras e ele tinha um elenco bom e não deu certo. Por isso mas que talvez não deu certo, seja uma porta, Márcia, para ele mesmo pensar que ele pode se resgatar novamente. Eu acho um ótimo nome. Eu gosto do Luxemburgo, apesar dele estar embaixo. E acredito que, de repente, ele consiga dar a motivação que os jogadores do Vasco estão precisando para sair dessa apatia e conseguir os resultados para escapar, né? Ele conhece o elenco do Vasco, né? Tudo, já conhece o ambiente, ele conhece a situação financeira do Vasco que não mudou desse ano pra cá, não mudou nada. Ele já tá acostumado a trabalhar sem receber, porque no Vasco também atrasou. Ele tá tranquilo pro Vasco. Não, na verdade, no Vasco ele recebeu, ele só saiu porque não tinha nenhuma garantia de que ele iria continuar recebendo, né? Foi ele saiu e ele vai voltar pelo mesmo motivo, né? É verdade. Ele saiu do Vasco reclamando que não tinha um planejamento e vai voltar porque não tem por conta da falta de planejamento do Vasco. E dele também, né? Porque pensa, agora ele tá aí. E ele gravou um vídeo dando uma cavada, que ele botou lá no YouTube dele, lá dizendo, não, eu tô bem, já tô recuperado, já tô pronto, só não aceitei o convite do Vasco porque ainda não me ligaram. Mas se me ligar, eu tô aí. Ele que a gente... Acho que tu tá querendo anunciar o técnico ainda hoje, viu, Fernandinho? Você que é ele, Casimiro. Você gostaria? É ele. Eu vou ser bem honesto. Calma aí, cadê a música, gente? Bota o suspense aí. Ele tá achando, calma aí que o Jesus tá falando. Já foi. Luxa do Vasco. Eu gostaria do Luxemburgo para esse fim de ano do Vasco, mas eu não gostaria do Luxemburgo pro início de 2021. De 2021. Não gostaria. A gente se perde esses anos, cara. Tanto ano ruim. Gente, eu vou falar do Fluminense. Ih, gente, tá me ligando aqui. E? Alberto Valentim. Valentim. Não. Ele tá vendo o programa. Oi, Valentim. Calma aí só um minutinho. Ó, Fluminense a galera tá de folga aí desse ano novo, mas muitos jogadores estão focados aí no treinamento. Roda aí o VT do Flu que eu vou falar aqui com o Valentim. Oi, o Casimiro tá bom. Não. Tá, roda aí o VT do Flu. A diretoria do Fluminense deu 3 dias de folga para o elenco. Do último jogo contra o São Paulo até o clássico contra o Flamengo no dia 6, um espaço de 10 dias. Já no primeiro dia do ano, a equipe é aguardada para uma atividade.
Mas alguns atletas optaram por manter a rotina de exercícios físicos durante o pequeno recesso. Caio Paulista postou um vídeo treinando em um sítio em Arujá, na região metropolitana de São Paulo. Iago Felipe fez atividade na praia da Barra da Tijuca. Felipe Cardoso e Yuri também publicaram imagens mostrando seus treinos em academias. Sem saber o que é vitória sob o comando de Marcão, o tricolor terá seu primeiro desafio de 2021 diante do Flamengo, na próxima quarta-feira às 21h30 no Maracanã. O clássico é válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ô, Marcinha, eu não sou atleta nem nada, tá? E hoje eu já até malhei. São 1h10, horário de São Cristóvão, já tô malhada aqui. Já fiz esteiras, já fiz glúteos, já fiz tudo. Eu não consigo entender, ai, olha que glória, eles treinaram. Eles têm que treinar, Márcia. São profissionais. E ainda mais agora que o calendário está completamente diferente, né? É uma nova realidade aí para os jogadores. Eu senti nos jogos de ontem que os jogadores pareciam que eu brinquei que estavam um pouco pesados da ceia de Natal, porque os 2 jogos que teve ontem não foram tão animados quanto os de antes do Natal. É verdade. Mas o jogador tem que ver que o ano tá diferente, dia 6 já vai ter jogo de novo. E é isso, né? Não pode exagerar muito. Mas, ô Casimiro, clima diferente. Eu né? entendo perfeitamente essa questão aí que ela levantou em relação à ceia de Natal. Claro. Isso aí é completamente... correta. Tá certo, né, Casimiro? Não, claro, eles já estão na expectativa do ano novo também. Às vezes tu toma 1-0 ali pré-ano novo e fala, pô, vou tentar empatar, vou levar pros pênaltis. Acho melhor não, pô, porque... Ano novo, né, Fernandinho? Deixa eu ver esse ano aí. O ano foi tão ruim, né? Os caras, de repente, já pensam, pô, acaba logo isso aqui e vamos embora pro próximo. Eu quero falar de malhar e eu tenho certeza que esse homem aqui já acordou 5 horas da manhã e já remou. Eu queria entender, o Smigo, fala pra mim rapidinho, a gente abre um parênteses aqui em relação ao Fluminense. Por que pra remar tem que ser de madrugada? Quem que inventou? Olha, inventamos o remo. Que esporte lindo e tal. Olha, vamos treinar só 5 horas da manhã. Era um idiota que tinha insônia. Só pode ser. Que hoje eu não remei. Só pode ser. Eu não treinei, não remei. E o pior que é o Smigo sozinho, cara. Ele faz o story lá, só tem ele. Não é nenhum idiota, não. É só ele que vai lá. Tem mais 3 ou 4. É só ele. Ele grava, não tem mais ninguém. Mas é porque você já começa o dia, já fez... Mas você rema no Flamengo, né? No Flamengo, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Você já começa o dia, eu vejo o sol nascendo, eu já tô na lagoa remando. Quer dizer, já saio dali, tomo meu banho, começo o dia, já fiz o exercício, já tô com a cabeça boa. Hoje eu não remei, o que eu fiz? Ver o sol nascer é ótimo. Eu geralmente só vejo quando tô voltando de algum lugar. Às 9 da noite o Smigo tá dormindo, pô. Não. Se eu estiver voltando, eu vejo o sol nascer, é lindo mesmo. Quando você sabe pro Smigo, ele fala assim, pô, cara, tô partindo agora, tô indo pra dormir aqui, tô cansado. Bom, que o Casimiro... O Casé sempre me dá audiência nos stories, que ele tá indo dormir, eu tô acordando. E hoje eu acordei mais tarde, acordei eu sou a única pessoa que vê o story dele. É mesmo. E aí o que eu fiz? A praia, gente, o povo vai dar uma aglomerada, que a gente sabe, que o povo não tem jeito, vai mesmo. Então o que eu fui? Fui na praia dar um mergulho, agradecer o ano à saúde, ao trabalho, aos amigos, à família. Dei um mergulho, dei umas braçadas ali no Ipanema e saí correndo, antes do tumulto. E que espero a gente... Já pulei minhas ondas. Não que o nosso desejo seja alguma ordem, mas a gente espera que não tenha tumulto. A gente espera. Boas vibrações. Boas vibrações. Ó, a final da Copa do Brasil, como a Marcinha falou, vai ser entre o Palmeiras e o Grêmio. E na noite de ontem, as semi rolaram e agitaram esse finalzinho de 2020. Vamos ver os lances desses 2 jogos. Cadê? Num ano atípico, teve jogo decisivo às vésperas da virada. Pelas semis da Copa do Brasil, o Grêmio pegou o São Paulo. O tricolor gaúcho garantiu a classificação para mais uma final. O time de Renato Gaúcho fez uma marcação pesada, impedindo a criação da equipe de Fernando Diniz. O empate por 0-0 foi suficiente, já que o primeiro jogo terminou em 1-0 para os gremistas em Porto Alegre. A eliminação mantém o jejum de títulos para o São Paulo. O tricolor paulista não levanta uma taça desde 2012. Além disso, eles seguem sem jamais ter conquistado a Copa do Brasil. O adversário do Grêmio saiu do jogo entre Palmeiras e América Mineiro. A vitória por 2-0 na Independência não foi bonita,
Mas o que importa é que foi suficiente para colocar o Verdão na final. Luiz Adriano e Rony fizeram os gols da vitória da equipe paulista, que havia empatado o jogo de ida por 1-1. A vitória também leva o técnico Abel Ferreira à sua primeira final no comando da equipe. Os jogos das finais serão disputados nos dias 3 e 10 de fevereiro. A ordem dos mandos de campo será sorteada pela CBF no próximo dia 14 de janeiro. Depois que eu descobri que você tem ranço, Marcelo, não vou falar do Rony com você. Eu vou falar que você matou a charada. Eu estava falando com o Ulisses aqui. Você matou a charada. Eu estava assistindo ontem, eu vi São Paulo e Grêmio. Cansado do jogo, hein? Que coisa chata. Eu costurei roupa. Eu briguei com minha filha, fizemos as pazes. Lá em casa estava mais animado do que o jogo. E aí, realmente, foi o que você falou. Era um negócio de ceia de Natal, mas só pode ser isso. A minha teoria foi essa. Mas os dois jogos, né? Eu tava assistindo o Grêmio e São Paulo também, mas tinha um amigo que tava assistindo do Palmeiras, amigos palmeirenses, que falaram que o primeiro tempo do Palmeiras e América foi sofrível. E é incrível aí, Cazé, e todo mundo sabe que esse ranço que a Marcinha tem do Rony, eu tenho do Grêmio, mas não é pelo time, é pelo que aconteceu comigo em 2017. Sim. Né? Porque a gente, enfim, deixa essa história pra lá, depois se você não sabe, joga aí no Google 2017, Botafogo e Grêmio, vocês vão entender. Mas o Grêmio é um time que eu admiro muito, porque eles são realmente imortais, principalmente em jogos mata-mata, Casimiro. Que perfil que tem esse time do Grêmio, não só o Grêmio do Renato, não só a gente explica aí uma boa campanha de um time que estava sendo mal falado no início da temporada, que é o Grêmio, e a gente já tem o Renato aí no seu 4º ano, que coisa inédita. Inédita não, mas estranha e diferente no Brasil, um treinador ficar tanto tempo à frente de um clube. E a gente sentiu que o Grêmio ele estava muito mais à vontade naquela situação do mata-mata que o São Paulo. O Grêmio estava jogando com o regulamento embaixo do braço. Não tinha pressa de nada, não tinha por que ficar propondo o jogo. O São Paulo reclamou, o Diniz reclamou, o Volpi reclamou que o Grêmio se defendeu. Mas, gente... É isso, né, ué? Não tem por que você ficar reclamando, porque o São Paulo fez o resultado no Sul? Não fez. Não fez o resultado no Morumbi? Não fez. Não fez. O Grêmio fez 1-0, Diego Souza, e depois, meu amigo, segura. Cada um joga com as armas que tem. O São Paulo é um time que não consegue propor jogo contra times fechados, isso é sabido. O Vasco, por exemplo, arrumou um empate no Morumbi, se fechando. Eu falei isso aqui. O Botafogo, em algum momento, tentou atacar o São Paulo e tomou 3-0. Então você tem que se segurar lá atrás. E o São Paulo não conseguiu. Em algum momento do jogo, o São Paulo só conseguia alçar a bola na área. É um time que é caracterizado pelo toque de bola. O Grêmio estava tão fechado que o São Paulo só conseguia chegar no chuveirinho. O Arboleda foi para dentro da área, zagueiro. Então, assim, pode reclamar, mas o fato é que o Grêmio está de novo na final com o Renato Gaúcho, que de fato é um cara que é meio controverso, assim, principalmente pelas outras torcidas. Ele é um cara que fala frases polêmicas, faz suas gracinhas. Ele é um jogador da década de 90, que todos nós aqui vivemos essa década. Eram jogadores que provocavam, marqueteiros, e que criavam essa rivalidade mais quente no futebol, não só carioca como no futebol brasileiro. São personagens que dão saudades, Migo, para uns e não dão saudades. É para a geração de hoje, talvez... Aí acha ele grosseiro e tal. Às vezes você também tem que se encaixar um pouco. Ele é marrento, né, Fernanda? Isso. Mas ele é um cara que produz muita matéria, muito conteúdo pra gente. Porque ele tem sonoras maravilhosas. Ele fala coisas diferentes. Realmente, eu tenho que bater palma. Ele tá quase 5 anos aí dirigindo o Grêmio, conquistando o título. E o Diniz reclamou, Casimiro, foi da cera que o Grêmio fez. O Grêmio jogou que nem time Argentina, quando você diz que é copeiro. Mas isso é novidade? Caía jogador. Não, assim? Não é. E vocês lembram que o Jesus reclamou de um jogo, eu não me lembro se foi em Libertadores, eu não me lembro. Mas o Jesus, no início da sua temporada do Flamengo, ele reclama, Smigol, do comportamento do adversário, de ficar segurando o jogo, de ficar fazendo falta, ou caindo demais, fazendo cera. Cada um joga a arma que tem, né? Isso é novidade, Smigol, no isso futebol? aí que mais tem.
ainda Isso mais... é proibido? Mais campeonato de mata-mata. Ele fez isso. 1 a E 0 o em Grêmio casa, ainda vinha da cozinhou. eliminação da Libertadores, né? Que eles Exato, acabaram sendo exato. surpreendidos pelo Santos. Então ele não ia repetir a mesma coisa, o mesmo erro, ser eliminado Não. e querer ir acima do São Paulo no Morumbi. Ele ainda saiu com uma no final, na coletiva, encerrou a coletiva. O que ele falou? Perguntaram pra ele sobre você Posse de ficar bola. com a posse de bola. Que o Grêmio teve uma posse de bola menor, São Paulo dominou a posse de bola. Ele falou, que nem na noite. Você fica o cara azarando a mulher a noite inteira, cantando. Leva pra jantar, leva pra dançar, leva não sei o quê. Aí chega um cara mais sagaz, um cara que vai lá e em 5 minutos fala um negócio e vai levar a menina pra casa. Então ele tirou essa onda lá com a galera, que o São Paulo ficou com uma posse de bola, quem resolveu no final... Que é uma característica do São Paulo, ele fez uma piada em relação a isso, né? Porque o São Paulo é um time que Tem realmente muita tem posse de muita bola. posse de bola e a gente sabe que futebol não é ponto, futebol é gol. Se você não marcar gol, não interessa se você teve 90% de posse Quarta de bola. final do Renato Gaúcho como treinador na Copa do Brasil, né? Nona Já foi final campeão do com- Grêmio, né? Já foi. Nona final do Grêmio, nona. Atende, Fernandinho, E atende. é o meu telefone. Alô, Atende. Luxemburgo? Ih, Ih, gente, só um minutinho. Fechou? não é possível. Você tá bem, mas você melhorou? Ah, eu vi que você ficou mal, Fala mas com você ele, tá bem, fala né? com ele. Graças Fala que eu tô a mandando um Deus. abraço. O Casimiro tá aqui mandando um abração, falou saudades do que a gente viveu. Isso, É. isso. E ele quer viver novamente. Aquela tentando coisa aqui. de ex, né? Isso. Sabe o que eu tava lembrando? O Vasco Perdoa, espera cara. anunciar você até sexta? Ó, Ai, Isso é uma informação, tá? Então vai. Porque esse Informação. programa é uma palhaçada, que a gente faz essas palhaçadas aqui, mas é uma informação do Globoesporte.com. Aí depois fala, pô, Fernanda, vocês são o segundo programa esportivo mais visto do Rio de Janeiro. Somos. A gente pede pra quem? só pra o... Pra você, que fica lá no Plim Plim e depois muda pra cá. é verdade. Mas olha que Porque o que coincidência. eles falam lá, a gente vai e fala aqui, dá o todo crédito mundo pra sabe. eles lá, mas de uma forma diferente, amigo. Que eu lembrei que quando o Vanderlei Luxemburgo chegou no Vasco e foi anunciado, a gente estava lá fazendo a matéria. Acho É que verdade. tem um tempo certinho. Agora ele vai retornar de novo. Parece um déjà vu. O futebol brasileiro não é pra amadores, né, cara? E olha que que doideira, cara. E olha que fofinho, Casimiro. O Luxemburgo saiu com um monte de atraso aí de dinheiro, né? De din-din Aí. pro Vasco. Foi Vai pro voltar Palmeiras, atrasado. mas não entrou na justiça. Não, já tá escaldado. já Isso tá. quer dizer que... Vai fazer um acordo e recebe. Olha aí, Casimiro, que boa notícia. Céu, Fernando, é complicado Gostei de demais. você aqui, amigo, Os, do meu lado. os caras pedindo o Dorival Júnior no Vasco, que a Márcia conhece muito bem, inclusive. caro, Dorival é caro. Não sei se gosta dele, eu particularmente gosto, mas. Ela o não, ela Vasco já deve- fechou o lábio. Gosta, não? Eu gosto. Ah, porque ela tava Mas sorrindo No com começo do ano, o trabalho dele no Atlético não foi bom funcionou. mesmo. Ah, porque O ela tava Vasco- sorrindo, o Vasco ele deve disse, quase não sei 10 se ela milhões gosta pra dele, ele, ela... Fernando. Eu não gosta, mas gosta. Fala, Eu sei Casimiro. que ela vai falar que não gostava. O Vasco deve quase 10 milhões pra ele. Ih. Então, é muito doido isso, né, cara? Por que você não pode contratar tal técnico? Ah, não, porque esse aqui a gente deve quase 10 milhões. Não, esse aqui a gente acabou de demitir. Não, esse aqui é Osmigo, muito empecilho, cara. 10 milhões, tu faz o que com esse dinheiro? 10 milhões, vocês não iam me ver nunca mais. Eu queria. Eu ia desaparecer, mano. Sabe o que eu ia fazer? Eu Já ia tá aí comprar... remando. Você ia fazer... e você ia fazer o quê, Marcinha, com 10 milhões? Ai, olha, vocês iam me ver, mas iam me ver em várias praias no Caribe. Viajando, né? Gostei. Então só ia ver no Instagram, né? Casimiro, eu vou pular a pergunta pra você, que nós já sabemos que Eu você... perdoava a dívida com o Vasco. Você dava Ai, 10 que milhões. lindo. Vamos beber aquela água? Oh. 2 litros. Faz o seguinte, hoje você vai Hoje é molhar a 3. palavra. Você vai comer sódio. Tem que beber Bebe água. 4 litros hoje, pra dar aquela garantida, tá? 4? 4. Você Então, 4 então, também, então. que você vai comer sódio. Muito. Aposto. Se o assunto